Hoje a Caras TV está no Caras Talk Outubro Rosa, um evento apoiado pelo Ministério da Saúde. Eu sou a Luísa Scavone e hoje a gente vai acompanhar um pouquinho das conversas sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama, além de conhecer algumas histórias que inspiram e acolhem esse tema tão importante. Por isso, fica aqui com a gente e acompanha a Caras para mais uma cobertura. Obrigada por todas estarem aqui para falar desse tema que é tão necessário, né? Prevenção, diagnóstico do câncer de mama, Outubro Rosa. A gente tem que olhar de forma integrada e personalizada. Então, nunca olhar só o corpo, né? Então, integrando até a questão de alimentação, de exercício físico. A gente precisa cuidar também da parte mental. Então, o hábito alimentar saudável, ele previne todos os tipos de câncer. E ajudam também quando você está em tratamento, para diminuir recidiva, ter uma melhor resposta ao tratamento. Porque eu também vejo diagnóstico em pacientes ou mulheres que estão muito bem. E que elas querem, sim, continuar a viver da forma como elas viveram. Cuidado é saber que a nossa saúde mental importa. Cuidado é saber que os nossos relacionamentos importam, é saber o que é importante para a gente, é se colocar em primeiro lugar. Tem uma frase de Albert Einstein que é a seguinte: só há duas formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem, e a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. A gente tem muitas pacientes vivendo por muito tempo com qualidade de vida fantástica, né? Os tratamentos evoluíram muito. Que é um tratamento longo, é um tratamento exigente para o corpo. Então a gente tem vários dados já que mostram que pacientes bem nutridos, eles costumam cursar muito melhor pelo tratamento. É um prazer estar aqui com vocês, uma delícia. Eu acho que é sempre super importante a gente aproveitar todas as oportunidades, né, de no meio do Outubro Rosa, a gente criar esse tipo de conversa, né, acolhedora, para conversar com a maioria das mulheres sobre esse tema, que vale a gente lembrar que vai chegar em 1 em cada 8 mulheres. Para mim, falar sobre o câncer me dá forças e poder ajudar outras mulheres, recebo um monte de comentários sempre. Criar essa rede de apoio, mesmo que digital, é uma coisa que me fortalece para aguentar o meu tratamento. Não foi um diagnóstico precoce, e não foi precoce nem porque eu não fazia mamografia ainda. Foi porque eu comi bola, eu como profissional da saúde comi uma bola gigantesca, e eu já tinha algo na mama há muito tempo que eu desencanei. Eu fiz alguns exames, não era nada, falei, não é nada. Aí é um câncer, ele já era um estágio 3, então é um câncer avançado. Mas mesmo assim tem cura, é importante dizer isso, né? Eu acho muito importante que a gente traga as nossas experiências e faça com que elas cheguem nas pessoas de uma maneira carinhosa, acolhedora. Rafa, como é que foi para você nesse lugar de filha, né, de ver sua mãe recebendo o diagnóstico? Como é que isso tudo reverberou? Eu senti como meus pais têm um casamento, estão juntos há 50 e tantos anos, o lugar das filhas foi muito de acolhimento do meu pai. Eu era um pouco mais nova também, né? Eu ainda não era mãe. Hoje eu entendo como que deve ser um diagnóstico para uma mãe. Pensa que você é o afeto de alguém, as pessoas querem você por perto. E por a minha mãe ter esse cuidado, eu tenho ela até hoje comigo. E eu sempre vou me cuidar para poder estar presente para as pessoas que eu amo. Vou, então, né, em nome da Caras, encerrar aqui a nossa conversa. E muito obrigada, né, Antônia? Obrigada a vocês. Obrigada, né? Delícia estar aqui com vocês. Obrigada. E o Caras Talk Outubro Rosa ainda está rolando, a gente está acompanhando aqui todos os painéis com muita conversa, muita informação de qualidade. E agora eu vou conversar com alguns nomes que estão por aqui, algumas médicas que vão explicar pra gente a importância desse tema. E para você não perder nada, acompanhe a Caras TV em mais uma cobertura. Qual a importância desse diálogo sobre esse tema e o acolhimento tanto para quem tem o diagnóstico do câncer, quanto para quem tem um ente querido que está passando por isso? Bom, primeiro é um enorme prazer estar aqui com vocês, uma delícia. Eu acho que é sempre super importante a gente aproveitar todas as oportunidades, né, de no meio do Outubro Rosa, a gente criar esse tipo de conversa, né, acolhedora, para conversar com a maioria das mulheres sobre esse tema, que vale a gente lembrar que vai chegar em 1 em cada 8 mulheres.
tratar. Então isso não tem muita saída, a gente precisa falar sobre câncer de mama. E eu acho que essa sua pergunta é super importante, porque receber o diagnóstico de câncer de mama é sempre muito desafiador, né? Então as pessoas ainda têm muito medo, ainda tem muito estigma relacionado à doença. Então, falar de acolhimento, falar de apoio emocional, falar de rede de apoio é fundamental. É importante a gente lembrar, né, que falar de câncer de mama, o tema tem a ver com todas as mulheres, mas cada mulher que também estiver aqui hoje com a gente, sai daqui com um papel de multiplicadora, né? Então, e aí desse jeito a gente vai fazendo a informação chegar mais longe e mais pertinho de quem precisa. Os hábitos que diminuem o risco, que podem colaborar para que tenha essa redução do risco de qualquer doença, sempre vai estar a alimentação, sempre vai estar a rotina, se tem exercício, se não tem, se tem alimentos inflamatórios, riscos inflamatórios, cigarro, muito álcool. Então a alimentação sempre vai estar em primeiro, mas eu gosto de sempre falar sobre o estresse hoje em dia, que é algo que está muito relacionado também com a prevenção de doenças. Medicina integrativa e nefrologia, elas têm uma visão, já o próprio nome fala, né, principalmente a saúde integrativa, ela enxerga o paciente como um todo. Então não é só a doença, não é só olhar para a doença, mas olhar para quem está atrás da doença, né? E assim a gente consegue primeiro identificar quais são ali os fatores que podem estar levando a essa doença e fica mais fácil de tratar, mas sempre de forma integrada. Então a saúde integrativa ela tem esse olhar, sempre de olhar o paciente como um todo, né? Entender que tem alguém ali por trás da doença. A questão da saúde integrativa, da gente unir o sono, o gerenciamento do estresse, a alimentação, o exercício, é exatamente lembrando que o sistema imunológico, ele não está ligado a um fator, é multifatorial. Então a gente precisa linkar vários fatores, a gente precisa cuidar de vários riscos ali que o paciente está exposto, para que ele realmente consiga ter uma prevenção, que a gente fortaleça o sistema imunológico. Quem já passou por essa situação, né, quem já está em tratamento ou que já tratou, é muito importante que continue cuidando do corpo, né? Isso pensando em alimentação, em exercício físico, mas também nutrindo a alma, nutrindo a parte mental, então cuidando do gerenciamento, fazendo o gerenciamento de estresse. Então, de novo, mais uma vez eu falo que a gente não tem que buscar curar só a doença, né? A gente tem que curar o que está por trás ali. É extremamente importante falar sobre o cuidado, sobre o autocuidado, sobre a prevenção do câncer de mama, que é tão velado, né? Ele chega tão quietinho muitas vezes e para a gente é muito duro, né? Para a mulher passar por isso. Então, falar sobre isso cada vez mais, ouvir, né? Muito mais, acho que quem tem fala neste lugar, propriedade para falar, é quem trabalha com isso, quem passa por isso, e a gente que nunca passou por essa situação tem que ouvir muito e trazer as pessoas e passar as informações para que, caso isso aconteça com alguém, a pessoa já se sinta mais preparada, já entenda um pouco do que está acontecendo, né? A importância do assunto é o ano todo, e em outubro ainda mais, porque é o momento que a gente abre portas para revistas, para ações que gerem conhecimento desse tema para tanta gente. Câncer de mama é muito frequente. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama e homem também os tem. Em uma frequência menor, mas também tem. Então esse momento de compartilhar informação de qualidade, compartilhar que mamografia a partir dos 40 anos pode salvar a vida, de compartilhar que se você tem alguns sintomas de alerta, se você olhar para sua mama de um jeito diferente, identificou alguma coisa, que você busque o médico para poder fazer seus exames, isso tem valor. Então a Caras, ela faz parte da vida da gente, né? Sempre fez parte da vida de muitas mulheres. Então ter essa oportunidade de juntar o que eu mais amo fazer, que é informar com qualidade, com essa revista, né, nesse evento, para mim está sendo incrível. Nós mulheres cuidamos de muita gente. Eu costumo dizer que a gente cuida de gato, cachorro, papagaio. Exatamente. E a pessoa mais importante para a nossa vida, sem egoísmo, mas por uma questão de sobrevivência, é o cuidado, é esse cuidado conosco. Cuidado não é simplesmente skincare. Cuidado é saber que a nossa saúde mental importa. Cuidado é saber
que os nossos relacionamentos importam, é saber o que é importante para a gente, é se colocar em primeiro lugar quando a gente fala de que se eu estou bem, eu consigo cuidar do outro, até nesse sentido. Então eu preciso me cuidar para que eu possa estar bem, também para fazer toda essa rede do papel da mulher, né? A mulher ela tem um papel social extremamente importante em vários momentos e saber reconhecer que para que a gente esteja bem, a gente também até consegue cuidar do outro. Então cuida de você em primeiro lugar, garota, que sempre você vai sair bem nessa. Por eu ser uma pessoa que, através da internet, da televisão, né, a gente alcança tantas pessoas, eu acho muito importante que a gente traga as nossas experiências e faça com que elas cheguem nas pessoas de uma maneira carinhosa, acolhedora. Então, como eu passei por essa situação com a minha mãe, e foi um tratamento com uma jornada muito bonita, muito acolhedora, isso já faz muitos anos, a minha mãe ficou muito bem. Então, eu sempre venho alertar da importância que foi para a nossa família, a minha mãe naquela tarde que ela fez um exame preventivo, se priorizar. Porque naquela tarde ela podia ter desistido para pegar um filho, naquela tarde ela podia ter desistido para pagar uma conta no banco, e a gente sabe que a nossa vida é assim. Então, eu sempre falo para as mulheres que têm medo de fazer mamografia, que não sabem dos seus direitos de fazer mamografia, ou que não se priorizam, que como filha foi muito importante aquele dia a minha mãe ter se priorizado e não ter feito nada que o mundo nos chama para fazer o dia inteiro. Porque hoje a gente tem ela com a gente e então eu tento alertar isso nas minhas redes sociais sobre a saúde da mulher, sobre a gente se cuidar. Eu acho que é uma responsabilidade minha também como influenciadora, né? Claro, com certeza. E eu também fui uma filha que teve a mãe que felizmente curou do câncer muito bem, só que eu era bem pequenininha. Mas teve esse lado importante da família que você comentou aqui também no painel, do acolhimento, né? Você acolheu seu pai, você foi acolhida de uma certa forma e hoje você pode acolher também quem passa por isso, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa importância desse acolhimento nesse momento tão difícil como um câncer. Gente, assim, eu não sei como deve ser o impacto, né? Porque eu nunca vivi isso, mas eu acho que quando você se vê diante, né, dessa palavra do câncer, até sair todos os resultados, como vai ser, que grau que está, se foi metástase, se não foi ainda metástase. Então é muito importante que você tenha essa rede de apoio, não só da família, que é uma rede até mais óbvia, né, poxa, família ali, estrito senso, tal, mas também da sua empresa, das empresas estarem cientes como falar esse assunto, como abordar esse assunto, como deixar as mulheres, no caso aqui, né, do câncer de mama, seguras dos direitos dela, de uma rede de apoio, comunidade, de tantas ONGs que existem, maravilhosas aqui, hoje tem vários representantes, de você estar com pessoas que estão passando pela mesma coisa, que você possa se vulnerabilizar, porque muitas vezes como mãe, você não quer chegar em casa e passar, né, chorar na frente dos seus filhos, claro que você pode, mas existe também lugares, se você não quer chorar na frente dos seus filhos pequenos, existem lugares que estão prontos para te acolher, que outras pessoas estão passando por isso, para rir também, para trocar experiências. Então, eu acho que assim, comunidade, rede de apoio, é tudo. Para quem está saudável, é tudo. Imagina para quem está com uma doença, né? O meu maior aprendizado com a minha mãe, por ela ter tido essa jornada de sucesso no tratamento, é realmente falar sobre as mulheres se priorizarem. Esse foi, assim, o meu maior ensinamento. Então, quando eu tenho os meus exames para fazer, é lógico, eu tenho um privilégio, eu tenho um plano de saúde, nem todo mundo tem, mas aqui hoje a gente estava falando também sobre os direitos das mulheres, o atendimento no SUS, ou, por exemplo, se você ainda não tem a idade, lá dos 40 anos do SUS, mas assim, quanto que é num doutor consulta da vida, né? Às vezes é menos do que a mecha que você fez no seu cabelo, porque, não quero gastar com isso. Poxa, faz uma vaquinha, fala, gente, eu preciso de uma vaquinha para me cuidar, sabe? Então, acho que o maior aprendizado a gente precisa se priorizar, porque muitas vezes a gente dá para todo mundo e não dá pra gente, e a gente não quer faltar, porque a gente é o amor, a gente é o afeto de alguém. Então, vamos pensar, às vezes, de uma maneira assim, né, que as pessoas veem como egoístas. Não, pensa que você é o afeto de alguém, as pessoas querem você por perto, e por a minha mãe ter esse cuidado, eu tenho ela até hoje comigo e eu sempre vou me cuidar para poder estar presente para as pessoas que eu amo. Me deixa muito feliz tirar o estigma da paciente oncológica na cama, pálida e passando mal.
Já fiquei assim em alguns dias, mas essa não é a realidade de todos os dias. Uma paciente oncológica, ela é uma pessoa que está tratando um problema como outras pessoas estão tratando outros problemas. A gente tem vida, a gente quer viver durante o tratamento. Então, tirar esse estigma de ela vai ter que ficar trancada em casa. Não, tô aqui, com a Caras. Fiz químio ontem, hoje fui pra academia, hoje estou aqui. Então, é possível viver durante o tratamento e me deixa feliz mostrar isso na prática. Bom, eu concordo super com o que você falou, é muito importante isso, é que eu sempre falo, informação é poder, então estar aqui podendo propagar informação de qualidade é muito importante. Eu não estou mais no tratamento da quimioterapia, meu tratamento terminou em 2021, hoje eu sou carequinha por opção, então para mim foi um momento muito difícil e eu passo muito, falo com as minhas oncofriends sobre isso nas redes sociais, que é a gente tem tanto medo de passar por certas situações, como às vezes cortar um cabelo, e eu falo, quando a vida mostra que é muito mais difícil, a gente precisa ficar careca e às vezes não tem opção, e depois de passar por isso, eu me entender e me transformar, eu acho que essa conexão interna de você se olhar com mais carinho, isso fez toda a diferença, e é isso, quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. Então eu estou muito feliz de estar aqui participando desse painel que foi extremamente importante, né? Que lindo, né? O que foi conversado aqui também que eu achei muito interessante é essa força entre as mulheres, que você mesmo comentou, parece que vocês estão sozinhas, mas todas estamos juntos e mulher se une já, né? Mulher... A gente tem que se unir em todos os temas, mas nesse principalmente eu queria ouvir de vocês como é que é compartilhar isso, como é que é se sentir junto, se sentir unida. Me dá forças compartilhar a minha história com outras mulheres. Mas isso é meu, acho que existirão mulheres que vão preferir ficar mais na delas e elas têm que seguir o coração. Para mim, falar sobre o câncer me dá forças e poder ajudar outras mulheres, recebo um monte de comentários sempre. Enfim, criar essa rede de apoio mesmo que digital é uma coisa que me fortalece para aguentar o meu tratamento. Então está sendo assim. Eu sou formada em fisioterapia especializada em câncer de mama, então esse era o meu mundo, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama. Então eu sempre estudei e gostava muito de estudar sobre isso. Então quando eu fundei uma comunidade chamada Comunidade Anjo Rosa, que é uma plataforma gratuita para acolher, para a gente se conectar mesmo, porque a gente se sente muito sozinha. E é um mundo mesmo, é um mundo novo, de muitos medos, muitas vulnerabilidades. E as Oncofriends, quando elas se encontram, realmente, eu falo que são encontros de almas, porque a gente entende, né, Raquel, o que uma está passando. Essa proximidade da finitude faz a gente acordar para a vida. E é uma proximidade sem estar próxima, porque a gente sabe que cada paciente, cada pessoa tem um caminho, mas quando a gente olha para o lado e tem uma oncofriend que está passando, a gente consegue pegar na mão e falar, vem por aqui que é mais leve, vai por ali. Então uma ajuda a outra, isso assim não tem preço, sabe? E agora aqui do meu lado a Ariane, que acabou de estrear no filme Caramelo, que tá um sucesso da Netflix, né? Em 2020 ela fez o filme Tudo Bem no Natal que Vem, que trata justamente sobre o câncer de mama. E a gente estava conversando aqui, que você estudou para isso, né? Você se informou antes de atuar. Eu queria entender um pouquinho de você, como é que foi esse processo, como é que é a sua relação com o tema e essa importância que ele tem. Sim. Bom, na minha família, eu tive uma tia-avó, quando eu era criança, que ela teve o diagnóstico de câncer de mama. Então eu já tinha esse histórico na família, quando eu soube, né, que eu ia fazer esse papel da Aninha em Tudo Bem no Natal que Vem. Então eu fiz essa pesquisa e mergulhei de cabeça na Aninha para poder fazer esse papel, raspei a minha cabeça para dar vida a ela. E não poderia ter sido de outra forma, porque eu acho que para contar essa história da maneira que ela precisava ser contada e para tocar as pessoas depois no filme, eu precisaria me doar de corpo e alma para esse personagem. Eu acho que a função do artista é isso, é passar essa mensagem, é ser um canal para essa mensagem social que as pessoas precisam escutar e saber e se informar, sabe? Eu acho que a arte é um meio muito forte da gente conseguir passar essas mensagens, como Caramelo também, sobre adoções, sobre amor, sobre tudo.
Então, para mim, como artista, é muito satisfatório saber que, de alguma forma, eu estou ajudando e transformando a vida das pessoas através dos filmes, da arte que eu estou fazendo, dos personagens que eu estou fazendo, assim. E que essas conversas sirvam para ajudar as mulheres a sempre se cuidarem e estarem alertas nos sinais do corpo. Essa foi mais uma cobertura da Caras TV aqui no Caras Talk e até a próxima.